é o centro de tudo que há. Nele eu existo e vivo. Manso e humilde, guerreia por mim. Jesus, de princípio ao fim. A morte vencida está tão certo como a chuva da primavera cai. Cristo voltará, tão certo como Espírito entregue a todos que creem. Jesus voltará, Ele vive está. É o centro de tudo que há. Ele eu existo e vivo. Manso e humilde, guerreia por mim. Jesus, de princípio ao fim. Louvor, honra, glória e poder seja o nosso Deus, seja o nosso Deus. Louvor, honra, glória e poder seja o nosso Deus, seja o nosso Deus. Seja o nosso Deus, seja o nosso Deus. Louvor, honra, glória e poder. Seja o nosso Deus, seja o nosso Deus. Todo joelho se dobrará. Só Jesus é Rei, só Jesus é Rei. E toda língua confessará. Só Jesus é Rei, só Jesus é Rei. Cristo é o centro de tudo que há. Jesus, de princípio ao fim. Cristo é o centro de tudo que há. Eu existo e vivo. Manso e humilde, guerreia por mim. Jesus, de princípio ao fim. Jesus, de princípio ao fim. Cristo é o centro de tudo que há. Ele existe e vivo.
Jesus, de princípio ao fim. Jesus, de princípio ao fim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Esse é um saco de pão hoje e está cheio de pão aqui dentro. O pão vivo que desceu do céu, o pão que restaurou sua vida, o pão que saciou a sua fome, o pão que fez você participar de algo poderoso que sem ele jamais participaríamos, da vida eterna. O sangue dele banhando os umbrais das nossas casas, lavando e remindo todo o nosso pecado. Esse é Jesus Cristo. O menino nasceu, o filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Ele disse: eu entrego a minha paz eu vos dou. Recebam a paz de Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha e da sua fé. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer essa noite. Queremos louvar o teu nome, Senhor, essa noite por tudo. Por tudo que aconteceu. E por tudo que vai acontecer, porque ainda não acabou. A palavra final é tua. O Senhor é o justo juiz. A última palavra vem do Senhor. E a tua palavra diz que muito melhor é o final das coisas do que o começo. E é no final que nós colocamos toda a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor, no consumador de todas as coisas. E essa noite nós queremos consagrar a Ti nossa vida, tudo que nós temos, tudo que estamos fazendo, porque Tu és o centro de tudo que há, Senhor. Sem o Senhor nada existiria, nada seria feito se não fosse a partir de Ti, Senhor. E nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, porque Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro, Senhor. Cristo é o centro de tudo que há. Ele existe. Através dele, eu e você estamos de pé. Manso e humilde, guerreia por mim. Jesus, de princípio ao fim. É o centro de tudo que há. Nele eu existo e vivo. Manso e humilde, guerreia por mim. Jesus, de princípio ao fim. Jesus, de princípio ao fim. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nossa, quanta gente querida, quanta gente conhecida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse primeiro dia de festa. Um dia muito feliz, muito alegre, um dia de celebração ao nome de Jesus, porque através dele nós conseguimos fazer tudo o que fazemos e estamos felizes, estamos muito felizes porque você está aqui e graças a Deus por isso. Existe alguém que nos visita pela primeira vez essa noite? É a primeira vez que você está aqui, sejam muito bem-vindos, aqui também, aqui uma família.
Glória a Deus. A igreja recebe os irmãos com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Louvado seja Deus. Temos aqui o Bispo Fernando, a Bispa Elisa. Prazer em recebê-los. Pastor Fabiano, Pastora Fernanda, aqui de Itajaí também. Pastor Carioca, Pastora Keila, saíram lá de Blumenau. O irmão falou que tinha um jantar lá, um molho madeira. Saiu de Blumenau com molho madeira para comer hambúrguer na Penha. É muita fé, né, bispo? É fé demais, né? Pastor Tom, Pastora Romélia. Tem muita gente aqui, minha sogra, Dona Cissa. Tem que trazer a sogra para a igreja, né, gente? Glória a Deus. Bruno, Dona Cecília, a Dani, muita gente aqui. Meu querido e amado, estimado Sidney, lá de Tijucas para o mundo, hein? Glória a Deus. Irmã Janaína, sua família. A avó veio junto, meu, que glória. A avó que se batizou nas águas de Penha, hein? A sogra, hoje é dia, Deus está falando. Deus está falando. Pastor Camargo, Pastora Anaísa, pessoal do Alon, Pastor Nando. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu acho que se eu ficar falando aqui, eu vou deixar alguém de fora. Tem aqui atrás o pastor Everton, a pastora Rosana, que estão nos servindo essa noite de muita alegria, muita celebração. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de festa do lado de fora e do lado de dentro também. Então eu quero chamar aqui o Bispo Fernando, por favor, Bispo, porque o importante é Jesus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Graças a Deus. Boa noite, igreja, a paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Que alegria, né? Poder estar aqui hoje e celebrando 4 anos dessa história, que na verdade é um recomeço muito anterior a tudo isto. Falando apenas de nós aqui, do nosso período que estamos à frente, 4 anos de igreja constituída num prédio, numa instituição restaurada, mas o trabalho começou ainda um ano antes, lá na JUP, é por aqui, né? Ali para frente, uma balada que Deus nos colocou lá dentro para fazer Connect. E eu agradeço muito aqueles que lá no início acreditaram na restauração desse trabalho. Pastor Tom, Pastora Romélia, que estão aqui. Eu volto ainda um pouquinho mais atrás, porque antes do Tom e da Roma, o pastor Tito e a pastora Su estiveram ali no início mesmo. E gente que semeia, gente que acredita, gente que vê um potencial, gente que tem visão. Logo depois o pastor Tom e a pastora Roma assumiram e começaram ali, deram continuidade aos Connects. E então a gente se reuniu, primeiro culto oficial lá na garagem da irmã Cecília, que está aqui atrás, está ali. Que Deus te abençoe pela sua generosidade, o serviço, a sua dedicação a nós naqueles dias. Que nunca falte nada sobre a sua mesa, sobre a sua casa, porque tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus, o Senhor certamente nos recompensará. Nós homens nunca seremos suficientemente justos na recompensa, mas o Senhor certamente será. Pastor Tom e a pastora Roma, que depois assumiram ali perto ali do Beto Carreiro, na rua aqui de trás, a Eugênio Krause, esse é o nome da rua, né? E conduziram a igreja durante um período tão importante de formação, onde a gente precisa zelar muito pela semente, porque ela é facilmente pisada, pisoteada, estragada. E fizeram um trabalho com tanta diligência, com tanto cuidado. Hoje o pastor Tom e a pastora Roma coordenam na sede todo o ministério de Connects, de recomeços, de futuras igrejas. E o nosso próximo lugar que nós estamos orando para que Deus restaure será a cidade de Navegantes, onde nós iremos para lá também. E já estamos nesse processo e louvo a Deus por todos aqueles que semearam, aqueles que regaram. Como disse Paulo certa vez: eu semeei, Apolo regou, mas é o Senhor quem dá o crescimento. E hoje estão à frente aqui pastor Michael, pastora Vanessa, com esse zelo e esse cuidado. Que Deus os abençoe, os fortaleça, os engrandeça nessa cidade em nome de Jesus. E a você que é igreja, porque o pastor ele conduz, o pastor ele cuida, o pastor ele protege, o pastor ele indica, orienta, livra muitas vezes.
pastor tem essa função de orientação, mas multiplicação, crescimento é a fertilidade do rebanho. Então o pastor conduz as ovelhas a águas tranquilas, a pastagens verdejantes. Isso é saúde espiritual que promove a fertilidade, mas se as ovelhas não acasalarem, não há crescimento. Então, se as ovelhas não multiplicarem, se as ovelhas não produzirem, se as ovelhas não promoverem todo o trabalho pastoral, não há crescimento. Então eu louvo a Deus pelas ovelhas desse rebanho, pelos membros dessa igreja. Gente que se enche aqui dentro, mas transborda lá fora. Gente que recebe a palavra, mas uma vez que a palavra lhe deu vida, também lhe dá fertilidade para fecundar a palavra em tantos outros corações. E assim nós vamos crescendo. E a nossa oração é para que o Senhor alcance nada menos do que a cidade da Penha para Jesus. Amém? Quero agradecer os pastores que estão aqui, já foram anunciados, né? Pastor Carioca lá do CEI de Blumenau, Pastor Fabiano, Pastora Fê, que são vice-líderes desse ministério. Eu já contei o testemunho muitas vezes. Antes de mim veio o pastor Fabiano, orando por mim, pedindo a Deus paciência pela minha vida, misericórdia para comigo, insistindo no projeto que Deus tinha para a minha vida através da intercessão, da pregação. E a igreja que hoje nós estamos pastoreando, que é uma igreja em vários lugares, nós não estamos aqui apenas celebrando a Penha, nós estamos celebrando o CI, que está na Penha também, renasceu lá na casa do pastor Fabiano, e de lá então a gente está expandindo, e hoje estamos aqui na Penha, estamos em Ibirama, estamos em Blumenau, estamos em Itajaí, estamos em Montevidéu, num trabalho lá no Uruguai, e o Senhor vai expandindo, e para onde Ele nos soprar, iremos, em nome de Jesus, porque assim são os filhos nascidos de Deus, são como o vento, não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas o Senhor que sopra sabe para onde nos envia, e nós iremos debaixo da sua graça. A minha esposa, Maria Elisa, essa mulher maravilhosa, linda que está ali, que desde o início acreditou no trabalho, esteve sempre perto e está cada vez mais perto, cada vez mais dedicada, e ninguém faz nada sozinho, né? Uma casa ajustada é um ministério ajustado. O primeiro ministério de pastor é a sua casa. As primeiras ovelhas de um pastor que está à frente de um ministério é a sua esposa e os seus filhos. E eu conto com uma igreja muito abençoada lá na minha casa. Ovelhinhas de Jesus, que estão me ajudando nesta grande obra, e graças a ela, especialmente a minha esposa, que é aquela mulher sábia de Provérbios, que edifica a casa, que cuida da casa, que está atenta com os olhos sobre a casa. Enquanto a gente está cuidando de tantas outras vidas e de tantas outras casas, a nossa não fica à mercê do mal, porque temos, né, aqueles que têm, né, uma esposa dedicada, sábia, que teme a Deus e que entende que o ministério dela é o ministério do seu marido, é um co-ministério, é um ministério mútuo, é um casal que se torna uma só carne. Quando ela casou comigo, ela casou com tudo que Deus tinha para a minha vida, e tudo que Deus tinha para a minha vida é para a vida dela também, e por isso podemos usufruir desse tempo de graça, de maravilha, e eu fico muito feliz que esse ministério está completando agora 4 anos. É um tempo de frutificação. Os primeiros 3 anos, biblicamente falando, normalmente é um tempo de solo, de cuidado, de zelo por aquilo que foi plantado, até de frutos já, mas ainda são frutos que muitas vezes são intragáveis porque estão verdes ou porque não está em nós pronto para o consumo. A palavra de Deus, a primeira frutificação não se consome, se espera, porque ainda não está apta para o consumo. Já mostra que há fertilidade, frutificação, que há possibilidade de ser frondosa a árvore, mas o fruto ainda leva um tempo para ser comestível, e eu creio que é isso que o Senhor está fazendo, de forma tão zelosa e cuidadosa com esta igreja. Está tornando esta igreja, e a palavra que esta igreja ministra aqui na cidade da Penha, uma palavra comestível e nutritiva para a salvação de vidas em nome de Jesus. Eu gostaria de falar em comer. Daqui a pouco a gente vai para o nosso jantar, né, aqui atrás, o nosso hambúrguer. Então eu quero falar de pão, amém? Amém.
Então você que tem Bíblia, abre em João capítulo 6. Vamos falar de comida, que crente gosta disso. Festa de crente sempre termina na mesa, graças a Deus por isso. A mesa é uma invenção divina. Jesus disse que quando voltar, o primeiro lugar que nós estaremos com Ele é numa mesa. Meu Deus. Então, para você ver como isso é divino. E Ele diz ainda que vai nos servir. Glória a Deus. João capítulo 6. Verso 1 diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde encontraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por este culto de celebração, de aniversário desse ministério, Senhor, tão abençoado, deste povo que teme o Teu nome, que ama o Senhor e que deseja viver sob a Tua vontade, sob o Teu governo, como aqui o pastor Maicon já declarou, o governo está sobre os Teus ombros, Senhor. Obrigado por nos carregar nas costas, obrigado por cuidar de nós, obrigado por nos conduzir, obrigado por ser o supremo pastor e bispo desta igreja, Senhor Jesus. E obrigado por nos revelar a Tua palavra. Ela constituiu todas as coisas, ela está produzindo todas as coisas, ela está sustentando tudo que está posto, e ela certamente criará coisas novas. Então nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra nos seja revelada nesta noite, especialmente para este lugar, Senhor, para este povo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta. O que você faria se Deus falasse com você? Uma única vez que seja. Nós conhecemos pessoas que almejam, desejam ouvir a voz de Deus, receber uma instrução clara e que não deixe dúvida alguma que é Deus quem está falando. Uma palavra de Deus, uma que seja. Tem gente que está por uma palavra, almejando, desejando. A sua vida está numa condição que ele precisa ou ela precisa de uma palavra. Tal como aquele centurião que disse: basta uma palavra e o meu servo é curado. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa, é maravilhosa, pode criar, pode trazer à existência. Se Deus falasse uma única vez que fosse conosco,
ou aqueles que já ouviram, porque eu sei que eu também estou falando para pessoas que já receberam uma palavra de Deus, que não tem dúvida sobre a palavra de Deus na sua vida, que quando foi declarado, e a palavra de Deus ela pode se manifestar de tantas formas, Deus fala conosco através de tantas formas, mas uma coisa é certa, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu sei quando Deus fala comigo? E a resposta minha sempre é, Deus não falou ainda, porque quando Deus falar você não vai ter dúvida. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é convencer. Deus pode usar meios loucos e costuma utilizar de métodos que para muitos é loucura, que não são métodos normais, mas a gente sabe quando Deus fala conosco. Algo dentro de nós se movimenta, estremece. O Espírito de Deus que habita em nós comunica com o nosso espírito, e o nosso espírito declara amém. A gente sabe quando Deus fala. Davi, no Salmo 66, 62, disse assim: uma vez Deus falou, duas eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor. Contigo também está a fidelidade, tu certamente darás a cada um conforme o seu procedimento. Mas olha Davi dizendo, uma vez tu falou, duas eu já ouvi. Se Deus falar uma vez, agora quando Deus fala duas, porque nem sempre o Senhor fala uma única vez, às vezes o Senhor insiste conosco, Ele fala duas vezes. A lógica seria dobrar a atenção. Se Deus já falou uma vez, se Deus está falando a segunda vez, a lógica seria, da nossa parte, dobrar, redobrar, prestar mais atenção. Quando Deus fala três, e quando Deus fala quatro, e quando Deus fala mais do que isto. Este texto que eu acabei de ler é o único milagre de Jesus que está posto nos 4 evangelhos. É o único. E se está nos 4 evangelhos é porque o que o Senhor está dizendo é muito importante. É tão importante que Ele está fazendo questão de frisar, para que a gente passe por Mateus 14 e leia, nossa, o milagre da multiplicação de pães. Para que a gente passe depois por Marcos 6, porque o Senhor espera que, se nós queremos ouvir a sua voz, a gente procure a sua palavra, porque na sua palavra Ele fala conosco. É o tal do livro que quando a gente lê o autor está presente. É o tal do livro que quando a gente abre, a gente ouve Deus falar conosco. Então a gente passa por Marcos 6 e, nossa, o milagre da multiplicação dos pães. Passa por Lucas 9 e está lá de novo. Cada um com um detalhe específico, algo que o outro não trouxe, que se juntar os 4 engrandece ainda mais o ensino. E aí a gente vai para João 6 e a gente passa de novo. Ou seja, 4 vezes Deus falando. Você sabia que tem algumas curiosidades na Bíblia? Por exemplo, Gênesis capítulo 12. Deus fala 4 vezes para Abraão: eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas, abençoadas todas as nações da terra. Deus falou 4 vezes para Abraão, em Gênesis 12, quando ele o chama para ir para a terra onde ele deveria ir, que o Senhor lhe mostraria o caminho, que ele estaria com ele, que ele seria pai de multidões. 4 vezes o Senhor diz: eu te abençoarei. Nós carregamos a mesma palavra que Deus deu a Abraão por causa de Cristo Jesus. Gálatas 3 diz que nós somos herdeiros das mesmas promessas. Quantas vezes o Senhor vai precisar dizer para nós que Ele nos abençoará? Quanto mais o Senhor vai ter que dizer para mim e para você que Ele nos abençoará, nos convencer que nós já carregamos essa palavra. Ele diz: eu vou te abençoar, e eu vou te abençoar para que você também seja uma bênção, e eu vou abençoar quem te abençoar também, e através da tua vida, as
Os teus amigos serão abençoados, os teus familiares serão abençoados, gente que cruzar o teu caminho por causa da bênção que eu tenho sobre você, que eu fiz você ser, que sobre ti está, outros usufruirão desta bênção. E Deus fala isso sempre, porque eu não vi um culto ainda salvo alguns cultos assim que talvez tenha alguém meio aloprado. Eu não vi um culto ainda na minha vida que o Senhor não tenha dito para mim: eu vou te abençoar. Que o Senhor não tenha falado, seja numa canção, seja numa mensagem, seja no... Deus fala, Deus repete, Deus insiste, Deus replica, Deus diz, fala. E Ele fala porque a fé vem pelo ouvir. E quanto mais Ele fala, mais nós vamos ouvindo. Mas chegou o momento de nós entendermos: o Senhor certamente nos abençoará. Não duvida da bênção de Deus sobre a tua vida. Porque tem gente que se amaldiçoa, tem gente que duvida, tem gente que acha que Deus só é Deus de outros, tem gente que acha que ele ou ela jamais será abençoado porque não merece ser abençoado. Por isso que existe a graça de Deus, que nos dá aquilo que não merecemos. Por isso que existe a misericórdia de Deus, que não nos dá aquilo que merecemos. Por isso que existe a longanimidade de Deus. Ah, mas Deus é juízo. Mas antes de entrar o juízo, entra a longanimidade, entra a misericórdia, entra a palavra, entra fé, entra tanta insistência do Senhor, porque o Senhor que está na sua palavra falando sobre nós diz assim: eu não quero que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é por isso que eu insisto com vocês: eu os abençoarei. Eu não sei se é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, eu não sei se é a segunda, terceira, quarta ou a 50ª vez que você está ouvindo, mas eu insisto com você: o Senhor te abençoará. O Senhor abençoará essa igreja, o Senhor abençoará esse povo, o Senhor abençoará esta cidade. Sejam vocês uma bênção sobre essa cidade. O Senhor abençoará todos os que promoverem a bênção sobre vocês, todos os que facilitarem o projeto de Deus sobre a sua vida, todos os que facilitarem abrirem portas. O Senhor usará pessoas para abrirem portas sobre a vida de vocês, e certamente Ele os abençoará também. E sejam vocês uma bênção, pelo amor de Deus, sejam uma bênção, seja um abençoador, seja alguém com coração aberto para abençoar pessoas. Tem uma outra situação inusitada, interessante, em que Deus fala 4 vezes. Quando Ele está falando com Josué, em Josué capítulo 1, 4 vezes o Senhor diz a ele assim: seja forte e seja corajoso. Quantas vezes o Senhor vai precisar falar para nós: deixa de ser frouxo, porque se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Quantas vezes o Senhor precisa falar, ou quantas vezes já nos falou: sejam fortes, sejam corajosos. Para Josué Ele começa dizendo: seja forte, seja corajoso, porque você vai entrar na terra que lhe foi prometida, na terra que foi prometida a Moisés, na terra que foi prometida ao povo quando vocês saíram lá do Egito. Josué, você que estava com Moisés desde o início da caminhada, ainda jovem, sendo treinado, seja forte, seja corajoso, porque o meu servo Moisés está morto, mas você vai entrar com esse povo, e vocês vão acessar esse lugar, e vocês vão usufruir dessa bênção, e vocês vão alcançar o lugar da promessa que eu tenho para vocês. Agora existe uma palavra: sejam fortes e sejam corajosos. É o que Deus fala conosco. Nós carregamos promessas, nós carregamos palavras de Deus, nós carregamos profecias. Pastor Marco, pastora Vanessa, vocês carregam uma palavra de Deus sobre essa terra, que vocês vão entrar no lugar da promessa de Deus para essa terra. Sejam fortes e sejam corajosos. Josué, seja forte e corajoso, mas tão somente tenham cuidado de obedecer a tudo que eu já dei como ordem para vocês desde os dias de Moisés. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Sejam fortes e corajosos no cuidado, na vigilância
com tudo que eu já estabeleci. Precisa ser forte e corajoso para manter posicionamento. Porque no meio do processo sempre tem alguém com uma ideia aparentemente melhor. No meio do processo do que Deus promove e promete para a sua igreja, sempre chegará alguém e dirá: mas por quê? Por que a gente vai por esse caminho se tem aquele caminho? Por que a gente vai fazer desse jeito se já tem outra forma, se outros estão fazendo de outro? Tão somente sejam fortes e corajosos para serem guardiães daquilo que o Senhor já estabeleceu, sem virar nem para a direita e nem para a esquerda, e fazer simplesmente, tão somente tudo o que o Senhor já ordenou. Quem for forte e corajoso para não corromper os princípios, jamais serão quebrados por ele. Deus já nos deu uma palavra, Deus já nos deu uma visão, Deus já nos deu um ministério. Nós não estamos aqui pensando e orando ao Senhor: Deus, e agora? Quem irá nos salvar? Para onde iremos? O que será de nós? Não, Deus já nos deu a palavra. Essa palavra foi sintetizada numa visão. Sejam fortes e corajosos, sem desviar nem para um lado nem para o outro, e vocês vão acessar a terra. Seja forte e corajoso, Josué. Não te espantes, não te apavores, não temas nenhum mal. Quantas vezes o Senhor vai precisar dizer isso para nós? Não tema, não te apavores, não te espantes, porque andar com o Senhor é uma grande aventura. Andar com o Senhor é usufruir de dias maravilhosos, mas é passar por vale de sombras e de morte também. Andar com o Senhor é usufruir de despojos de batalha, mas é também enfrentar grandes e violentas guerras na vida. E o Senhor diz: não te espantes, não te atemorizes, não corra da batalha. Maior é quem está com você do que quem está no mundo. Então somente seja forte e corajoso. Nessa terceira vez, quando você lê o texto de Josué capítulo 1, parece até que Deus perde um pouco de paciência com Josué. Deus diz assim para ele: já não te mandei eu? Já te falei 2 vezes, eu estou te mandando a terceira, já não te mandei eu? Seja forte e seja corajoso. Mas ainda tem uma 4ª vez, no final do capítulo 1, o povo fala, por meio do Espírito de Deus, o povo diz a Josué: Josué, tal como nós fomos com Moisés, nós seremos também contigo. Então somente o Senhor esteja com você. Então somente seja forte e corajoso, e ninguém se levantará. Tem batalha, tem dias difíceis, tem situações de adversidades, tem espera, mas também tem um exército que está junto conosco. Também tem um povo que crê na palavra que você prega, também tem um povo que crê naquilo que você carrega, também tem um povo que honra a unção que vocês têm. Também existe um povo que diz assim como nós fomos com aqueles que vieram antes de vocês, nós somos com vocês também. Tão somente que o Senhor esteja com vocês, que os sinais do Senhor estejam, que a palavra do Senhor ao ser pregada provoque salvação de vidas, transformação de histórias, e sejam fortes e corajosos em crer na palavra do Senhor, e um exército estará junto. É nisso que nós temos que crer. Aqui tem um texto onde Jesus está sendo acompanhado por um povo, porque esse povo via os sinais, ouvia falar, sabia do que estava acontecendo. Muitos estavam chegando diariamente, outros já eram testemunhas do que usufruíram na sua vida e agora estavam proclamando. Era a igreja do Senhor lhe seguindo. E diz a palavra que o Senhor, ele se assenta num alto monte, e ele assentado, diz que ele tinha compaixão desse povo, porque esse povo parecia como ovelhas sem pastor. Uma das principais marcas de um pastor genuíno é o coração que se move em compaixão. É aquilo que a Vanessa estava dizendo aqui. Eu ouço as tuas orações e sei que também Deus ouve, porque são orações por pessoas. É o pastor que muitas vezes é afrontado, é desrespeitado, às vezes não é compreendido, mas ele chega em casa e a oração dele é abençoa, para que ele ou ela entenda, não é destrua, mata, porque pastor não quer ver ninguém morrer, pastor quer ver todo mundo sendo transformado, sendo salvo. Esse é o coração pastoral. E Jesus, no coração pastoral, se assentou e disse:
olha, essa multidão parece como ovelhas sem pastor, e o que a gente vai fazer agora para cuidar desse povo? O que a gente vai fazer agora para alimentar esse povo? Diz a palavra que ele faz uma pergunta para Filipe, e essa pergunta era retórica. Essa pergunta não era de alguém que não sabia o que fazer, essa pergunta era de alguém que queria que Filipe entendesse com quem ele estava falando. Porque todas as vezes que o Senhor nos faz uma pergunta, a pergunta é retórica, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer que nós nos conheçamos e conheçamos a Ele. E o interesse de Jesus aqui era fazer com que Filipe reconhecesse que Ele é o grande eu sou, que Ele é aquele que tem a onipotência, o Todo-Poderoso estava diante dele. E é por isso que, diante de uma demanda enorme e a fragilidade dos discípulos e a incapacidade deles, Jesus pergunta: o que nós vamos fazer para dar comida para todo esse povo? Diz o texto que ele já sabia o que ele faria, ele só fez essa pergunta para pôr Jesus à prova. Eu acho que a maior parte de nós aqui sabe que o universo tem mais de 100 bilhões de galáxias, que só a nossa galáxia são mais de 400 bilhões de estrelas, e que essa mixaria de coisas saiu de dentro do nosso Deus, gerado pelo nosso Deus. Tudo que nós vimos, tudo que foi criado, a terra, a natureza, nós, tudo foi gerado e criado pelo nosso Deus. E às vezes nós estamos diante do nosso Deus, contando para Ele o tamanho do nosso problema, ao invés de contar para o problema o tamanho do nosso Deus. E até quando nós vamos estar diante do Senhor com um problema que é grande para nós, mas não reconhecendo que para o nosso Deus esse problema é irrisório? Os problemas muitas vezes na nossa vida não é para nos causar perturbação, mas é para que nós conheçamos o tamanho do nosso Deus. Então, quando Jesus pergunta para Filipe: e aí, Filipe, o que a gente vai fazer para dar esse povo de comer? Filipe começa a contar para Jesus o tamanho do problema dele, quando ele deveria entender. Mas tudo bem, vamos dar um desconto para Filipe, para os discípulos, eles ainda estavam conhecendo o rei de toda a terra. Jesus ainda estava num processo de implantação do reino e de convencimento de que ele era o Salvador que deveria vir ao mundo, o Filho de Deus. Então ele fez a pergunta para mostrar para eles o tamanho do poder dele. Só que a gente já sabe, está dito 4 vezes que os nossos problemas são desse tamanho na mão do Senhor Jesus, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então reconheça a sua finitude, tudo bem, mas o nosso Deus é infinito. Reconheçamos as nossas limitações, óbvio, saúde mental, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então as nossas orações não é para dizer para o Senhor o tamanho do nosso problema. As nossas orações são para dizer ao Senhor que nós cremos um Deus, que os nossos problemas são transitórios e que Ele é poderoso para resolvê-los um a um. E os nossos problemas têm que saber quem é o nosso Deus. Davi era um grande problema para Golias. Ao contrário, Golias era um grande problema para Davi. Mas Davi disse o seguinte: eu vou em nome de você, eu vou contra você em nome do meu Senhor. Tu vens contra tudo isso que tu tens. Que problema grandioso, mas eu vou te arrumar um problema que você não resolve. O meu Deus, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele contou para Golias o tamanho do Deus que ele tinha, e sequer orou para o Senhor dizendo: Senhor, olha o tamanho do problema que eu tenho. E é isso que a gente tem que entender. Nós temos um Deus poderoso para resolver todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas, todas as nossas demandas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, todas as nossas impossibilidades. E o Senhor muitas vezes nos pergunta: como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? A pergunta é retórica, é para a gente saber que Ele é o poderoso, grandioso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade.
Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas o tamanho do teu Deus é imensurável, muito maior, extraordinariamente maior. Dele saíram mais de 100 bilhões de galáxias. Jesus. Mestre, 200 denários não seria o suficiente para dar pão para esse povo comer. Mas aqui tem um garoto. Antes disso, eles ainda disseram assim: mestre, manda embora essa multidão, para que vão aos povoados e encontrem o que comer. E nesse texto aqui não fala, mas nos outros, como eu disse para vocês, são 4, que um enriquece o outro. Jesus diz assim: dê-lhes vocês algo para comer. Porque existem coisas que o Senhor delegou para a sua igreja, em seu nome, delegado para a igreja resolver. E não cabe a nós transferir a responsabilidade. A verdadeira religião é aquela que cuida, que dá pão, que dá comida, que dá alimento. A verdadeira religião é aquela que cuida de pessoas, e às vezes a gente quer terceirizar a necessidade que bate à nossa porta. Indo orar ao Senhor: Senhor, faz alguma coisa, porque a demanda é grande demais, eu não consigo fazer. E o Senhor olha para nós assim: o que você tem? Eu tenho quase nada, Senhor, faz você então. Mas eu não consigo sozinho. Então chama aí 2, 3, mas resolvam vocês, porque o Senhor não intervirá com o milagre enquanto nós não fizermos aquilo que nos cabe. O Senhor não intervirá com o impossível enquanto o possível não for realizado. O Senhor não intervirá com aquilo que nós não podemos fazer enquanto aquilo que nós podemos fazer a gente terceiriza. Se Deus existe, por que tem fome na terra? Porque tem uma igreja que passa pelo faminto e não se importa. Porque a gente vê gente passando fome todo dia. A gente senta num restaurante para comer, tem um faminto ali, a gente não vai lá bater. Você quer um prato de comida? A gente não faz isso. A gente diz: Senhor, faz aí alguma coisa. E o Senhor olha para nós: não, faz você, eu já te dei. Mas eu não vou matar a fome do mundo. Tudo bem, mas mata a fome de um então. E quando se juntam a meia dúzia dessa, fazem coisas grandiosas. E quando essa meia dúzia se junta e diz assim: Senhor, nós já fizemos tudo que a gente pode, mas agora está maior do que nós podemos. Aí ele diz: tá, o que vocês estão fazendo? Dá aqui na minha mão. Na minha mão eu multiplico. O pouco de vocês eu torno em muito. Eu não multiplico negligência, eu multiplico diligência. Eu não multiplico preguiça, eu multiplico esforço. Eu não multiplico transferência de responsabilidade, eu multiplico responsáveis sobre a terra com tudo aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. E é isso que Jesus está ensinando para eles. Nós temos aqui só 5 pães e 2 peixes, então traga aqui para mim. Tem aqui um menininho com 5 pães, traga aqui para mim. Isso é tão poderoso, gente. Eu tenho um testemunho fresquinho para contar para vocês. Fresquinho assim, de sábado passado. Nós gravamos sábado passado o álbum da igreja. E para nós uma realização de um sonho de 10 anos. Quem aqui estava lá no sábado? Quem aqui gostou da estrutura? Achou maravilhosa a estrutura? Lindo, né? Mas é muito aquém do que nós queríamos. E talvez você diga: meu Deus, que ingratidão, porque isso aqui para nós, talvez aqui na Penha que está começando, talvez alguém pense: meu Deus, eu só queria ter o que eles têm, para mim estava bom. Vocês têm tudo que vocês querem? Vocês têm tudo que Deus prometeu? Vocês queriam que a gente tem lá, já estava bom, né? Tem gente que está reunida num casebre agora, em nome de Jesus, querendo que vocês tenham. Então é relativa a necessidade. Quando nós começamos lá na oficina do Fabiano, nós queríamos ter o que vocês têm aqui agora, há 10 anos atrás. Nós começamos com um microfone de R$400 dividido em 12 parcelinhas de caixa de som emprestada, não tinha nada. Tudo que a gente tem hoje é fruto da bondade de Deus, da fidelidade do povo de Deus, da generosidade. Tudo foi construído nesses 10 anos a partir da espontaneidade das pessoas. Mas quando nós começamos, nós queríamos ter o que vocês têm agora. E o nosso projeto para a gravação do álbum, a necessidade que nós tínhamos era muito maior. A gente queria fazer coisas melhores, maiores. Apesar de não desprezar o que a gente tem. Eu creio que vocês querem coisas maiores, mas vocês são gratos pelo que tem, amém?
Esse é o segredo da vida. Deus, eu ainda não tenho o que o Senhor prometeu, ainda não tenho, não estou no lugar que eu sei que eu vou chegar, mas eu sou muito grato porque até aqui me ajudou o Senhor. Então nós caminhamos assim. E aí, na nossa limitação, porque o álbum tinha um projeto inicial muito maior do que a gente fez, o que a gente entende? Que excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem. E aí nós fizemos lá e dividimos lá o nosso palco, botamos lá o telão de LED lá que nós ganhamos. E aí fizemos lá uma decoração que quem olhou disse, meu Deus, que linda, mas na verdade foi para dar uma enjambrada, porque faltou espaço. Aí estava lá o som rolando, o telão, e aí Deus colocou no coração de um empresário, estava lá, ele olhou assim, meu Deus, tem buraco lá, eu vou tampar esses buracos. Aonde tem buraco, eu vou tampar com telão. E na cabeça da maior parte das pessoas, meu Deus, que linda luz, que coisa bem montada, que projeto. Mas Deus mostrou para um que aquilo era enjambração. Mas foi o melhor que nós podíamos fazer com aquilo que temos. E Deus nos presenteou. Então às vezes a gente não faz o que tem que fazer porque a gente não consegue fazer o que gostaria de fazer. Tem um monte de gente assim orando, Senhor, quando tu fizeres por mim aquilo que tu prometeste, conta comigo. E o Senhor está dizendo para você, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Faz o que você pode fazer com a força que você tem, do jeito que você sabe, mas faça com excelência, faça o melhor que você pode. Não se compare a ninguém. Eu não estou te comparando com ninguém. É por isso que a oferta da viúva era a maior oferta da Bíblia. E o texto diz que eles davam aos ricos grandes quantidades, e Jesus não se importou, não se impressionou, porque Jesus diz assim, eles dão do que sobra. A gente se comove. Se entrar alguém aqui e der uma grande oferta, a gente, meu Deus, que homem ousado, talvez Deus olhe e diga assim, é resto. Aquele que da sua necessidade faz o melhor para o Senhor, Deus diz assim, parabéns. É isso que eu espero. Eu espero do meu povo excelência. Eu espero do meu povo dedicação. Eu espero do meu povo esforço. Eu espero do meu povo entrega. Eu espero do meu povo um povo que confia que um dia eu os colocarei sobre o muito, mas que no seu dia a dia, trabalhando todos os dias, faz o melhor que pode. Essa é a diferença. E aí a gente vai chegando. E aí tem mais um testemunho ainda, porque Deus quando faz exagera mesmo. Primeiro, vão tampar os buracos lá que tem. E nós carregamos uma promessa, que o Alelon será como uma chave que abre a porta dos corações para a palavra. Está ali na nossa visão. Ser uma igreja com um ministério de louvor alinhado com os céus, em profundo e sincero relacionamento com o Pai, atraindo multidões com canções que adorem a Jesus, preparando os corações e o ambiente para a pregação da palavra de Deus e para a salvação de vidas. Então o Alelon tem uma missão, sejam fortes e corajosos até o fim nessa missão. Ser um ministério de louvor, com relacionamento com Deus, alinhado com os céus. Profundo e sincero relacionamento. Preparando e atraindo as pessoas através de canções, porque a canção ela tem esse poder. Mas tem uma finalidade, preparar os corações para que a palavra seja pregada. Nessa semana, Deus então cumpriu os 10 anos de promessa de gravação do álbum, onde essas canções vão a nações, essas canções vão para muitos povos. Esse é o projeto, esse é o propósito. São louvores que as pessoas vão estar ouvindo, sabe-se lá onde, e serão tocadas. Só que uma vez serão tocadas, a palavra tem que chegar atrás. E aí nós temos as nossas limitações. E aí Deus no sábado disse, eu também vou dar para vocês todo o material, toda a estrutura técnica para que a palavra do Senhor seja gravada, os cultos sejam transmitidos. E junto com o louvor, a palavra vai atrás, salvando e transformando a vida. Agora, eu me lembro dos dias dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Eu lembro o dia que eu cheguei para o Senhor e disse, Senhor, é só 5 pães? E o Senhor disse, tá bom, dá aqui na minha mão. Podia comer sozinho os 5 pães, mas tu está repartindo com o povo, dá aqui na minha mão. 5 pães e 2 peixes alimentava a fome do menino, tranquilamente. Talvez daria até para 2 dias, 3 dias.
mais uma hora ia dar fome de novo. E aquele menino entendeu. Não sei se entendeu, se foi forçado, talvez os discípulos tomaram dele os pães, não sei. Mas aquele menino viu um milagre poderoso, a partir de pegar o seu melhor e colocar na mão do Senhor Jesus. E diz o texto então que eles foram alvos de um milagre extraordinário. E aconteceu uma coisa antes ainda. O texto diz que antes de Jesus partir os pães e fazer a multiplicação, Jesus disse assim: se assentem na grama, em grupos. Alguns textos dizem que é de 50 e de 100 pessoas, outros só dizem que ali, como João 6, que tem uma grama, tinha muita grama e eles se assentaram. Você sabe que isso tem a ver com comunhão, isso tem a ver com unidade, isso tem a ver com aquietação. Não haverá multiplicação enquanto não houver quietude, enquanto não houver confiança na palavra. Antes de ver a chuva, a gente ouve o som da chuva. Antes de ver o milagre, a gente ouve falar sobre o milagre. Antes da palavra tomar forma e criar alguma coisa, a gente só ouve a palavra. Antes deles comerem os pães até se satisfazerem, antes deles comerem até ficarem com a barriguinha bem cheia, antes deles verem o milagre ali nos olhos, diante dos olhos deles, eles ouviram os discípulos dizer: se assenta aí que o mestre vai dar comida para vocês todos. Então eles foram se assentando, foram se aquietando, foram confiando na palavra que ouviram. Você confia na palavra que você está ouvindo? Então aquieta o teu coração. Se assenta em unidade com o grupo que o Senhor te deu. E espera a palavra se cumprir. Esses grupos têm a ver com ministérios da igreja, tem a ver com os pequenos grupos que formam um todo. Ali era a igreja do Senhor Jesus, tinha mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era um grande ministério, mas repartido em ministériozinhos pequenos, grupos, conectes, reuniões, todos com uma mesma palavra. E enquanto não se aquietaram, esperando que se cumprisse a palavra, Deus não fez a multiplicação. É por isso que o diabo trabalha tanto para dividir a igreja. Porque ele sabe que enquanto há conflito, enquanto há confusão, enquanto há discórdia, enquanto há murmuração, enquanto há gente reclamando que eu estou com fome, que as coisas não acontecem, que nunca chega, que não sei o que, falou que ia fazer mas não fez ainda, até quando eu vou esperar? Enquanto não aquieta, não se multiplica. E é por isso que o Senhor fala tantas vezes que no meio do povo de Deus tem que haver unidade, que no meio do povo de Deus tem que haver um só coração, uma só mente, uma só palavra. Eram grupos de 50 e de 100 numa multidão de praticamente 20.000 pessoas. Então eram muitos grupos, todos eles com uma palavra. O mestre vai dar pão para todo mundo. Se aquieta, porque o pão vai chegar e quando vier ninguém vai ficar com fome. Todos vão comer. Ah, mas por que estão investindo naquele ministério e não investiram nesse ainda? Por que o pão já chegou lá e não chegou aqui ainda? Te aquieta, porque vai ter pão para todo mundo comer até se satisfazer. O que o Senhor está fazendo na Penha, vai fazer em Itajaí, vai fazer em Blumenau, vai fazer em Montevidéu, vai fazer em todos os lugares por onde nós formos. Nós comeremos todos da mesma comida até satisfazer a todos. E até lá, confia que Deus vai fazer. Ainda que não tenha feito, mas vai fazer. Eu nunca me esqueço do dia que o Senhor falou assim: Fernando, se você for para uma praça pública, eu vou com você. E quando Deus falou isso, estavam me tirando tudo que de material eu tinha para me apegar. A minha herança, o meu trabalho, o meu emprego, meus negócios, as minhas condições materiais, físicas, naturais, que todo ser humano teme. Essa semana nós vivemos na igreja duas coisas bem graves, gravíssimas. Um foi o falecimento da Laís, filha do pastor Eli, da pastora Lili, uma jovem de 35 anos que teve um ataque fulminante dormindo pela manhã. Inexplicável. Outro caso foi aqui nessa igreja, o negócio do irmão, da irmã ali que incendiou, pegou fogo. E às vezes a gente não tem a resposta do porquê que essas coisas acontecem.
Mas a gente tem uma certeza: Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem, mas como entender que essas coisas estão cooperando para o bem? É porque nós não temos a dimensão do todo ainda. Um dia nós teremos, um dia nós vamos dar risada de todas as desgraças que já assolaram a nossa vida. Mas até lá nós temos uma palavra: Deus é fiel, Ele prometeu que seria fiel, Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então nos aquietemos, porque está vindo pão aí. Porque chegará um dia em que nós teremos a tal da vida plena, como Ele prometeu. Nós já temos a promessa da eternidade, mas um dia nós teremos a materialização dessa eternidade, a visualização de tudo isso. Eu sei que nós estamos num deserto, eu sei que tem muita gente, eu sei que tem criança chorando, mas nós temos um mestre que nós estamos olhando para o alto do monte, é de lá que nos vem o socorro, e Ele disse: aquietem, porque eu vou multiplicar, eu vou alimentar, e não vai faltar para ninguém. E a fé é essa pacificação. Deus não trabalha na ansiedade, não adianta ficar ansioso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o coração em Cristo Jesus. E a gente ansioso: Deus até quando? Deus já, Deus é agora, Deus é amanhã, Deus eu não aguento mais, Deus se for agora não vai ser, eu vou sobreviver. E Deus não responde à ansiedade, Deus responde à fé. E a fé é a quietude da confiança na palavra. Você carrega uma palavra que Ele vai te dar pão? Então senta e espera, porque o pão vai chegar. Senta com um grupo de pessoas que estão do seu lado. Senta com um grupo que o Senhor te colocou. Senta no lugar onde o Senhor te mandou sentar. Senta na rodinha que Ele mandou você sentar. Senta nessa rodinha e fica trocando ideia com essas pessoas. Abre o teu coração, ouça o coração. Tenha amizade, tenha confraternização, tenha fraternidade, tenha fidelidade. Relacione-se, se desenvolva em relacionamento. Daqui a pouco o pão chega. E quando chegar, a gente vai dizer: meu Deus, até que veio rápido, né? Porque a gente nem estava... Porque a gente estava ali, na interação, no relacionamento. De repente chegou. E aí diz o texto que todos comeram até saciar-se. E aí Jesus disse assim: agora ajuntem os pedaços que sobraram para que não haja desperdício. E eu termino com essa reflexão. Você sabe que tem gente que enriquecendo entristece a Deus, porque acumula. E tem gente que nunca enriquece e também entristece a Deus, porque despreza. Porque negligencia. Eu não sei como é que você vai fazer isso, porque é um problema da tua vida. Mas o segredo da vida e da prosperidade no Senhor e de alegrar o coração do Senhor é encontrar o equilíbrio entre não ser um acumulador e não ser alguém que desperdiça. Porque tem gente que está enriquecendo e está entristecendo a Deus, porque a riqueza está lhe provocando avareza. E os avarentos não herdarão o reino dos céus. Quem é o avarento? É aquele que é hedonista, é aquele que tudo é para o seu bel prazer, é aquele que nenhum dos seus planos e projetos inclui em outras pessoas, é aquele ou aquela que vai se tornando escravo de tudo que Deus lhe dá, começa a lhe dominar. E tem gente enriquecendo, e Deus está dizendo assim: está perdendo o reino. No outro lado tem gente que não está enriquecendo, e não é porque Deus é bom, é porque desperdiça. Porque Deus tem dado, Deus tem provido, Deus tem feito, mas há uma negligência, há um desprezo, há uma falta de gestão. E olha o que Jesus diz assim, diz ali no texto: agora juntem os pedaços que sobraram para que não haja desperdício. Então é de cada um, é da realidade de cada um, é das circunstâncias de cada um, mas é achar esse equilíbrio entre não ser avarento e não ser alguém que desperdiça. Porque o Senhor certamente vai dar para a sua igreja
tudo aquilo que for necessário para a gente comer até se satisfazer, e para repartir com aqueles que não têm, e todos comerem. Uma das marcas do avivamento é não haver necessitados entre nós. Eu creio nisso. Amém. Hoje ainda nós recebemos lá na igreja uma doação de 60 cestas básicas. Além do trabalho que a gente faz diariamente, coisas que nasceram, coisas que foram nasceram na pandemia, como o restaurante solidário. Agora o projeto ele está à mesa, muita gente recebendo. E hoje ainda eu reforcei para o Felipe, que é o líder da ação social. Eu falei: Felipe, existem prioridades. A prioridade número 1, os nossos, os da casa. Não se esqueçam de fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Talvez a gente não saiba, se a gente não souber, aí talvez seja uma falha de comunicação, às vezes vergonha de quem está no nosso meio. Agora, em sabendo, não podem haver necessitados de pão, de comida no nosso meio. Porque Deus tem posto comida sobre a nossa mesa, e a nossa mesa pode alimentar outras mesas. Ah, não está dando, não vai dar. Talvez a gente esteja desperdiçando, jogando comida fora. Agora a gente também não pode ser avarento. A gente tem que ser um povo da generosidade, o povo que lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias acha. Então a minha oração é para que os próximos anos dessa igreja o Senhor levante. Eu tenho orado muito sobre isso. Tem gente que ora para o Senhor enviar pessoas ricas para a igreja. Eu oro para o Senhor enriquecer a nossa igreja em nome de Jesus. Nós temos lá no CI de Itajaí gente que algum tempo atrás era mantido pelos projetos sociais. Hoje são empresários prósperos que mantêm fortemente o projeto social. Nós temos lá na igreja um empresário que sustenta mais de 800 marmitas por mês. Mais de 800 marmitas. Há menos de 10 anos atrás ele começou a trabalhar na empresa que sustenta essas 800 marmitas por mês com uma bicicleta emprestada. Está lá no nosso meio. Essa semana eu fui na inauguração de um negócio grande de um empresário nosso que algum tempo atrás não tinha recurso, mal tinha recurso para si. Hoje tem compartilhado. Porque é um povo que entendeu que o Senhor quer nos usar para alimentar nações, para promover o reino em terras que a gente nunca pisou, mas que a gente pisará. E o nosso objetivo e o nosso entendimento tem que ser esse, de nós acharmos esse lugar aonde a vaidade não nos domina, aonde o que o Senhor nos dá a gente zela, mas não nos controla, não desperdiça, mas também não nos domina, não acumulamos, mas também não desperdiçamos. Um lugar aonde nós e a nossa casa terão tudo que precisarmos, mas através da nossa vida, vidas serão alcançadas. E quando eu falo isso, eu falo de um estilo de vida, porque um cristão ele exala por todos os lados. Uma vez eu sentei numa mesa de pastores que estavam se vangloriando de revelações. E a vanglória da mesa deles era o seguinte: não, essa aqui eu vou guardar, porque essa aqui eu não vou te contar como é que me deu e tal, isso aqui eu vou guardar para um dia especial. Se vangloriando de revelação, o que é o homem? O que nós temos que não foi o Senhor que nos deu? Então o avarento às vezes ele não tem nada material, mas ele continua sendo avarento, porque o que ele tem ele controla. O negligente, aquele que desperdiça, às vezes não tem nada material, mas vive desperdiçando o seu ministério, o seu tempo, a sua saúde, a sua vida. A maior riqueza que Deus nos deu foi o tempo, um recurso finito, um recurso que não dá para recuperar, dá para parar de perder tempo, mas não dá para recuperar tempo perdido. E o Senhor está dizendo: não desperdiça o tempo que eu te dei, para de perder tempo, porque grande é a obra que eu tenho para a sua vida. Que se levante hoje, e que comece agora, e que viva cada minuto do seu dia para exercer o ministério que eu te dei, tão poderoso e que vai salvar tanta gente. Não desperdice. É o que a gente mais ouve. Eu não sei quais de vocês aqui, eu sei que tem muita gente que tem ministério capelania, eu vou muito em hospitais, e o que eu mais ouço no fim da vida é: eu gostaria de ter 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 10 anos a mais para fazer o que eu não fiz. Teve tempo.
porque desperdiçou. Dá tempo de nós nos levantarmos. Dá tempo dessa cidade ser impactada, pastor Michael. Dá tempo. Dá tempo do Senhor fazer um mover de proclamação do seu reino, de salvação de vidas e de um grande avivamento. Dá tempo. Você não vai conseguir sozinho. Você vai conseguir com o exército. E aqui está se levantando um povo em nome de Jesus que não vai desperdiçar o tempo que o Senhor está dando, não vai desperdiçar o lugar que o Senhor está dando, não vai desperdiçar a cidade que o Senhor está dando. Um povo que vai se levantar com um coração voltado para as coisas do reino de Deus. Diz o texto que eles juntaram então os 12 cestos e aí tentaram proclamar Jesus a força rei. E diz o texto que Jesus saiu fora e voltou para o monte. Ou seja, tudo que Deus vai fazer na nossa vida começa com oração. E depois de Deus fazer tudo o que Ele tem para fazer, a gente volta para o lugar da oração. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. A oração não é um lugar onde a gente vai só para pedir. A oração é um lugar que a gente vai também para glorificar. Jesus começou em oração, porque o monte diz respeito a isso, é lugar de relacionamento. Jesus sempre subia a montes e lugares solitários e orava, diz os textos bíblicos. O monte era o local onde ele se entrava no lugar de relacionamento, de intimidade com o Pai. Ele saía desses montes, olha os evangelhos, você vai ver que ele descia dos montes e fazia grandes coisas. E depois de ter feito grandes coisas, ele saía desses lugares e voltava para o monte. Porque maior do que qualquer milagre é o relacionamento que temos com Deus. Maior do que qualquer poder que o Senhor possa fazer através de nós é a intimidade que temos com Ele. Verdade. Às vezes a gente busca muito poder para fazer alguma coisa em oração, mas depois que fazemos essas coisas a gente esquece de voltar para lá, para que o poder não nos entorpeça, para que a vaidade não nos tome, para que o orgulho não entre em nossos corações, para que a gente reconheça que foi Deus quem fez, ao Senhor seja a glória, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor que fez, é o Senhor que merece toda a glória e todo o louvor. É o lugar onde a gente reconhece a nossa humildade e humanidade, porque quando a gente ora, a gente desce, Deus nos usa, as pessoas dizem, uau, que homem, que mulher de Deus. Mas quando a gente volta para o lugar da adoração, o Senhor diz, uau, é só terra mesmo. Então é muito importante a gente guardar o coração. A gente começa com oração e a gente termina com oração. Eu comecei essa mensagem com oração, eu quero terminar com oração em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé, nós vamos orar. E eu quero orar por gente que está aqui, que o Senhor já falou 1, 2, 3, 4 vezes, que o Senhor falou mais uma vez hoje. O que falou, eu não sei, porque a palavra ela é multiforme, né? Se eu sentar com cada pessoa aqui e perguntar o que eu preguei, você vai ouvir, você vai me dizer coisas que eu vou dizer assim, eu não disse isso, eu não falei isso. Porque por mais que eu tenha falado muitas palavras, o Espírito Santo de Deus, ele na sua multiforme graça, ele traz revelações que são exclusivas no teu coração. Então eu não sei o que o Senhor tem te falado, mas eu sei, porque isso o Senhor me falou, que aqui existem pessoas que Ele já falou mais de uma vez, e hoje Ele está te falando mais uma vez, e Ele está falando exatamente porque Ele quer ver você vivendo os melhores dias da sua vida ainda, porque não existe lugar melhor do que o lugar aonde nós estamos em fidelidade ao nosso Deus. Não existe lugar melhor do que o lugar onde nós estamos assentados com os nossos irmãos, esperando que a promessa do nosso Senhor se cumpra. Não existe lugar melhor para estarmos do que o lugar onde a gente está vendo o Senhor se manifestando com a sua palavra, com o seu ensino, com os seus sinais, com os seus milagres. Não existe lugar melhor para estarmos do que o lugar onde a gente vê a provisão de Deus, a bondade do Senhor, a manifestação da sua graça. Não existe lugar melhor do que estarmos caminhando aonde Ele mandou caminhar. E talvez o Senhor já te falou algumas vezes, seja forte, seja corajosa, tu és uma bênção, eu te abençoarei, tu tens uma promessa. E se é com você que o Senhor está falando, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Porque hoje é um dia, uma noite que o Senhor falou, porque Ele sempre fala, mas você vai dizer amém, e você vai viver o que você não viveu ainda em nome de Jesus. Pode vir à frente, vamos orar como igreja. Meu Deus, tua graça nunca
nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se Ele é bom, é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei obrigado, da Jesus. bondade de Obrigado, Deus. Senhor. Obrigado pela tua bondade que se estende, que persiste, que insiste. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos alcança. Obrigado porque os céus nunca se calaram e não se calarão até que Jesus volte. Existe uma proclamação diária e um chamamento diário. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E essa declaração alcança a nós, porque a nossa vida, Senhor, existe para a glória do Teu nome. Nós temos um projeto que o Senhor nos deu. Nós somos as ovelhas do Teu pastoreio, guiadas pela Tua palavra. E mais uma vez o Senhor nos conduz, nos aponta a direção. E nós Te damos graças, Senhor. Graças Te damos pela Tua bondade. Graças Te damos pela Tua fidelidade. Mais uma vez o Senhor falou, 2 vezes ouvimos porque o pastor Fernando pregou, mas ouvimos 2 vezes porque o Espírito Santo também está pregando agora em corações. Uma palavra dita 2 vezes. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Manifesta agora, Senhor, o poder que há na Tua palavra, trazendo a existência, iluminando o caminho, matando a sede, a fome, salgando, Senhor, trazendo o entendimento, a reflexão, a revelação, o equilíbrio. Que a Tua palavra seja tudo isto agora, Senhor, nos corações. E que a gente possa sair daqui, Senhor, conduzidos por ela e desfrutando tudo que ela cria. Um Deus que tudo que existe procede de Ti. Tudo que ainda viveremos, Senhor, também procederá de Ti. Nos colocamos nesse lugar de quietude, de confiança, de esperança, de convicção, de fé, que o pão vai chegar, que o pão vai descer, que o pão será dado, que não haverá falta para ninguém, que todos se saciarão, e no final ainda sobrará. Porque esse é o nosso Deus que nos dá boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Que assim seja, Senhor, sobre a Tua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
seguirá, Senhor. Até a Tua consumação. bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, se não vencer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, tu não vencer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo Tu és tempo. fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja, bendito seja. Que a bondade do Senhor esteja sobre você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Bem disse o bispo. O Senhor falou comigo coisas que ele não pregou. É bem verdade. Muito bom é ouvir a voz do Senhor, mas muito mais poderoso é dar uma resposta a essa ordem, a esta palavra. E o bispo falou sobre 4 vezes que o Senhor falou. E o Senhor me levou a José, onde Deus falou uma vez e ele respondeu 4 vezes. Deus deu um sonho para ele, ele tentou viver o sonho dele, na casa de Potifar, na prisão. Até o dia que Deus fez na vida dele e colocou ele no lugar onde Deus disse que iria colocar. E se Deus falou para você que Deus iria te colocar em lugares, comece a se comportar hoje como se você já estivesse lá. Essa é a revelação que Deus deu para mim hoje. E eu quero compartilhar com você, para que você não comece a fazer quando ele fizer, não criar uma mitologia dentro da sua cabeça, não. Quando eu ver um anjo, quando eu for tocado pela asa de um anjo, eu vou me mexer. Não, se mexa hoje, porque o Senhor é eterno, o Senhor é atemporal. Se o Senhor falou hoje com você, é para você fazer hoje. Então faça hoje, continue fazendo. Talvez você esteja fazendo já o que Deus falou com você. Não pare, não desista, seja forte e corajoso. Deus falou comigo, Josué 1:7, quando eu me converti em 2013. Foi o primeiro versículo da Bíblia que eu escutei, Josué 1:7. E o Senhor falou comigo hoje novamente. E se o Senhor falou comigo, o Senhor falou com você. E se o Senhor falou com você, é porque Ele está esperando uma atitude de você. Então comece a viver os planos de Deus na sua vida, porque eles são tão reais quanto a sua palavra. Quando Pedro foi sair do barco, ele não viu o mar, ele viu o chão, porque Deus tinha dado uma palavra: vem. Fé não é ver, fé é crer. Então não deixe os seus olhos te enganarem, não deixe teus ouvidos te enganarem, não deixe a tua condição te enganar. Se Deus falou com você, vá, avance, marche, vá para frente. Vá para frente, porque a bondade te seguirá. Não é você que vai seguir a bondade te seguirá. A Bíblia diz que se você for obediente, as bênçãos
do Senhor correrão atrás de nós. Então o Senhor está dizendo para você: marche, avance, saia do seu lugar, porque a minha bondade te seguirá. As minhas bênçãos vão te alcançar se você sair do seu lugar hoje e avançar, em nome de Jesus. Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Aplauda Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.